Nós estamos chegando à quarta meditação na narrativa da Natividade, como a gente encontra em Lucas. Hoje nós vamos tratar de Lucas capítulo 2, versos 1 a 20. E o tema geral que nós temos tratado aqui é a grande promessa. E hoje nós vamos tratar do nascimento de Jesus. Lucas capítulo 2, versos 1 a 20. Como o texto é bem longo, eu não coloquei ele no quadro hoje, mas vocês podem acompanhar a leitura bíblica ou seguir pelo texto que vocês têm em mãos também. Lucas capítulo 2, versos 1 a 20. Semana que vem, no domingo que vem, nós fechamos essa sequência, o restante da passagem de Lucas 2, tratando aí do cântico de Simeão, mas hoje trataremos do nascimento de Jesus. Lucas capítulo 2, versos 1 a 20, o texto diz: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, que envolveu em panos e o colocou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos durante a noite e tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos, deitado à manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz até aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Uma questão que eu julgo assim importante para a gente tratar, antes da gente entrar na passagem propriamente dita, é pensar por que 25 de dezembro, por que essa data? Uma questão que deveria ser óbvia para a gente é que a gente não sabe a data do nascimento de Jesus. A gente não tem como precisar exatamente o dia que Cristo nasceu. 25 de dezembro foi escolhido, de certa forma, para marcar um tipo de vitória política da fé cristã sobre as crenças pagãs de outrora. Em começo do século III, um imperador romano chamado Heliogábalo, muito pirado, muito esquisito esse imperador, ele começou a cultuar o sol, chamando de Deus invicto, e ele importou isso da Pérsia, da fronteira, fazia fronteira com o Império Romano daquela época. E depois o outro imperador, Aureliano, oficializou esse culto e tornou o chamado Sol Invicto a principal divindade, o principal tipo de culto que era feito em Roma. Isso no ano de 274 depois de Cristo. Com as mudanças políticas que ocorrem no Império, com a ascensão de Constantino, chamado cognominado Grande, e ele vai dar liberdade de culto para a fé cristã. Depois de um período em que esse imperador tenta a sua posição de neutralidade quanto à religião, pouco antes do final da vida dele, ele vem a promulgar o domingo como um dia de descanso e o dia 25 de dezembro, que era o dia consagrado ao culto ao Sol Invicto, como o dia que seria celebrado o nascimento de Cristo. A primeira menção a um culto nessa data é de 336 e ele ocorre em Roma, que já não era mais a capital do Império. O ponto importante para nós aqui, e para a gente não se embaralhar com tanta gente com um discurso contra Natal, anti-Natal, etc. e tal, é que o que Constantino quer fazer, já ao final da vida dele, essa data de 336 ocorre um ano antes do falecimento dele, é mostrar que agora o Império Romano tem uma nova divindade
E essa divindade é superior às divindades do passado. E agora não se adora mais o sol invicto, mas adora-se agora o sol da justiça. E aqui a gente pode ler aqui Malaquias capítulo 4, verso 2, que é o texto que seria um texto de referência que marcaria essa escolha da data para celebrar o nascimento de Jesus. Malaquias 4:2 diz: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Então a ideia aqui, no quarto século depois de Cristo, com o cristianismo agora se tornando a grande fé do império, só para você ter uma ideia, quando Constantino vem a falecer, 60% do Império Romano agora aderia à fé cristã. Antes dele surgir, 10% aderia à fé cristã. Quando ele morre, 60% da população do Império Romano agora adere à fé cristã e adora Cristo. A ideia é mostrar que agora os cristãos adoram o verdadeiro sol, que é o sol da justiça, que é Jesus Cristo. A ideia é mostrar que o sol da justiça triunfou sobre o sol invicto, e agora o sol da justiça adorado em todo o Império Romano. Mas o fato é que a data foi escolhida por uma questão política, para marcar essa vitória, o triunfo do cristianismo sobre a fé antiga, pagã. A data foi escolhida para marcar o fato de que agora a Europa se torna cristã, mas um ponto curioso para nós aqui é que, especialmente na Judéia, que era uma terra mais elevada, é uma terra mais elevada até hoje, né? Jerusalém está mais ou menos 700 metros acima do nível do mar. É muito difícil no inverno você ter ovelhas no campo. Geralmente na Judéia as ovelhas eram colocadas no campo entre março e novembro, nunca em dezembro, nunca em janeiro, tempos muito frios, geadas, às vezes até neve. Então dificilmente a data que nós tradicionalmente celebramos aí o advento de Cristo, a vinda, o nascimento dele por meio da Virgem Maria, é a data de fato que Jesus nasceu. Mas essa data se tornou uma data popular, entrou no calendário litúrgico da igreja medieval, das igrejas da Reforma, e a data que a gente tem celebrado, lembrado que Cristo veio ao mundo, que Cristo nasceu por obra do Espírito e da Virgem. Um outro ponto importante é que a gente não sabe o ano. Uma data limite é a morte de Herodes. Se você lembrar, em Lucas capítulo 1 é mencionado esse rei, que era um idumeu, que estava à frente desse estado cliente da Judéia, um estado aliado do Império Romano. Lucas capítulo 1, verso 5 é mencionado. Esse Herodes, rei da Judéia, chamado, cognominado também Herodes o Grande, não por causa do seu caráter, temperamento ou personalidade, mas por causa das obras de engenharia que ele fez. E o fato é que ele veio a falecer em 4 depois de Cristo. Então ele seria uma data limite quanto ao tempo do nascimento de Cristo. Algumas pessoas sugerem que Cristo, na verdade, nasceu mais ou menos em 4 antes de Cristo, né? As nossas datas também, antes e depois de Cristo, são arbitrárias. Elas são um produto da Idade Média. Um padre muito piedoso tentou contar e periodizar o tempo para marcar a vinda de Cristo como ponto fulcral, chave da história, mas segundo é dito, ele calculou errado. Então Cristo não teria nascido no ano 1 depois de Cristo, mas teria nascido antes, mais ou menos aí 3, 4 antes de Cristo. Essas são algumas questões da data, mas são questões mais de curiosidade geral. E eu queria só, antes de avançar para a gente tratar do texto, lembrar do nosso mapa. Pode avançar aí. Então lembra, Jerusalém está bem no meio aqui da Judéia, Belém aqui embaixo, Nazaré lá em cima. Alguns dados importantes aí. A nossa narrativa começou em Jerusalém, com Lucas capítulo 1, verso 5 até 25. O anjo aparecendo a Zacarias no templo. Depois a narrativa muda para Belém, o anjo aparecendo agora a Maria, em Lucas capítulo 2, versos 1 a 7. Depois a narrativa muda para uma cidade não nomeada na região da Judéia, região mais elevada, região montanhosa da Judéia. E depois, agora, finalmente, a narrativa vem para Belém. A nossa narrativa se concentra em Belém e nas cercanias dessa cidade. Você tem ali as distâncias, né, entre as cidades. Jerusalém e Nazaré, 135 quilômetros. Jerusalém e Belém, 10 quilômetros. Uma viagem que se faz aí a pé, naquela época, bem rápido. Ok, e entrando no texto, então, mais uma vez, o nosso evangelista, ele menciona um imperador e um oficial romano.
O capítulo 2 começa dizendo que a história que nós temos agora diante de nós ocorre quando César Augusto, o maior imperador da época, o primeiro imperador de Roma, na verdade. Júlio César não foi imperador, ele adota Otávio Augusto, né, o César Augusto, como era chamado também. César Augusto é que vai dar início à chamada dinastia Júlio-Claudiana. Ele foi imperador durante quase 40 anos em Roma. Ele foi um dos grandes imperadores da história, reorganizou o Estado romano, e nessa luta para reorganizar o Estado romano, dividir as regiões, as províncias, etc. e tal, a narrativa diz que o que ocorre abaixo, todo o desenlace da história vai ocorrer num momento em que esse imperador ele convoca um tipo de recenseamento. Isto é, ele quer saber a população do Império Romano, ele começa a convocar as pessoas aí para a sua cidade de origem para se recensear. Um detalhe interessante aqui é a menção de Quirino, governador da Síria. A Judéia nessa época era um tipo de estado aliado de Roma. A Síria era a província mais próxima, a Síria onde havia as tropas romanas nessa época, e a Síria que exercia controle e influência sobre a província da Judéia. Algumas pessoas vão sugerir que a melhor forma de ler o verso 2 é quando esse recenseamento ocorre antes desse homem chamado Quirino ser governador da Síria, porque Lucas vai mencionar um outro recenseamento feito por ele num tempo posterior à narrativa que nós temos diante de nós aqui. Então, um ponto que é importante para a gente destacar aqui, aliás, dois pontos para nós destacarmos aqui. Primeiro, o que nós vemos aqui é Deus exercendo controle sobre a história. Deus usa o anseio de um imperador de reorganizar o império e contar os habitantes do império até para fins de arrecadação, para fazer com que a Sagrada Família saia de Nazaré, lá em cima, na região de Galileia, e faça essa viagem de quase 130 quilômetros na direção de Belém, como a gente vai ver daqui a pouco, para cumprir as profecias de outrora. Então o que nós temos aqui é Deus controlando toda a história. Algo que já tem sido destacado aqui pelo Tiago e por mim, é como Deus, ele, em todas essas narrativas que nós estamos considerando, ele se inclina para pessoas que, pela ótica do mundo, seriam desimportantes, pessoas sem importância nenhuma. Um sacerdote à beira da aposentadoria, a sua esposa que é estéril, um adolescente em Nazaré, uma moça que talvez tivesse 13, 15 anos, são pessoas que não seriam contadas como gente importante, decisiva na história, gente que pudesse mudar o curso da história, como Herodes o Grande, como César Augusto, como Quirino, mas é com eles que Deus entra numa relação, é com eles com que Deus fala. E Deus não só se comunica a essas pessoas simples, mas Deus usa os poderosos do mundo para fazer o seu plano, para desdobrar o seu plano. Um outro ponto interessante aqui é que a gente lembra que Herodes, para o judeu, era um tipo de rei fantoche. Ele era idumeu, ele era da linhagem de Esaú. Ele tinha um poder político sobre a Judéia, mas os próprios israelitas, os próprios judeus não respeitavam esse poder. Ele ascendeu ao poder por causa da amizade dele com o próprio Otávio Augusto, que é mencionado na passagem. Agora é mencionado o imperador do Império Romano, aquele que dominava todo o Império Romano, o Império Romano que ia desde a França, da atual França, passando por Espanha, Portugal, Marrocos, Argélia, a fronteira com a Alemanha, a fronteira com a Hungria, etc., até a região aqui da Judéia, da Síria, do Egito, etc. e tal. Esse imperador que domina o maior império da época, ele é comparado aqui com Cristo. Quem comanda a história não é nem Herodes, nem é César Augusto, não é nem o emissário do imperador que é Quirino, mas é o próprio bebê na manjedoura que domina a história, ele que comanda a história. Tudo aqui gira em torno desse bebê da manjedoura. Então são alguns pontos de destaque logo no começo da nossa narrativa aí, versos 1 a 3 do capítulo 2. Deus exercendo controle sobre os governantes, ele reinando sobre os governantes, e agora aquele que nasce é maior do que os governantes, do que Herodes e do que Augustus. A parte seguinte, lá do verso 4 até o verso 7, nós vemos aí então José saindo da cidade de Nazaré, da Galileia, lá em cima, no mapa, como a gente viu antes, e agora se dirigindo para Belém, para a cidade de Davi. Como o Tiago falou no domingo,
Diferente de Mateus, nós não temos aqui menções a profecias explícitas na passagem. Lucas parece que presume que seus leitores já têm um domínio mais sólido do Antigo Testamento e eles já podem perceber as conexões da narrativa dada com o Antigo Testamento. Mas aqui é impossível não vir à memória Miqueias capítulo 5, verso 2, quando é prometido, 700 anos antes do que ocorre aqui, que o servo, o Messias, viria da cidade de Belém. Então, esse imperador, ele convoca um recenseamento, ele usa sua autoridade para convocar esse recenseamento, ele usa o aparato do Estado para as pessoas voltarem para suas cidades de origem, para se recensear, para serem contadas ali como cidadãos e pagadores de impostos, né, clientes desse império. Só que no final, esse desejo imperial ocorre subordinado a essa onipotência divina, essa soberania divina, que faz com que sua palavra seja cumprida de fato. Então José e Maria vão agora para Belém, para a cidade de Davi, eles vão cumprir as promessas que haviam sido proferidas no Antigo Testamento. Essa parte narrativa é bem simples e também encantadora. A ideia aqui é que eles chegam naquela cidade, não há mais lugar para elas serem hospedadas naquela cidade, elas vão ser colocadas aí num tipo de pousada, uma hospedaria, né? E muito provavelmente elas são colocadas nos fundos dessa hospedaria, onde eram guardados os animais e as pessoas estavam hospedadas na hospedaria. Então, um ponto importante para nós aqui, nessa altura da narrativa, é notar a completa humildade, o contexto de humildade onde Jesus veio ao mundo. Não é um contexto de palácios, de poder, mas é um contexto de simplicidade. A gente se acostumou com os nossos presépios assépticos aqui, mas experimenta entrar numa estrebaria onde os bichos ficam ali guardados, armazenados, por exemplo, à noite. O cheiro é forte, o cheiro não é muito agradável, não é um bom lugar para se ficar, mas é ali em que Maria e José são colocados, é ali que Maria dá a luz. O texto vai dizer também que Maria, ela envolve Jesus em panos quando ele nasce. A ideia aqui é que é uma solidão completa da Sagrada Família. Jesus, bebê que acabou de nascer, Maria, José, só eles. Um tipo de Natal em completa solidão, não há família estendida aqui, não há outros parentes. Pelo que a gente entende aqui, a família de José toda migrou para o norte, migrou para a região da Galileia. Eles vão a Belém simplesmente por uma questão oficial, eles estão sozinhos, completa solidão. Então, Maria tem esse neném, o nosso Salvador, nesse lugar mal cheiroso, mal cuidado, um lugar sem glamour e sem charme nenhum. Ela que tem que enrolar o neném em faixas, colocar em faixas, e ela coloca ele para repousar aonde? No lugar onde os bichinhos se alimentavam e bebiam. Eu gosto muito de arte. Avança um quadrinho, por favor, aí. Eu gosto muito desse quadro. Reis, pode desligar a luz aí para a gente? É um quadro do século XIX. Então, ele consegue captar direitinho esse ambiente de solidão em que José, Maria e Jesus estão. Completa solidão. Se você olhar depois o quadro, quando você recebeu o PowerPoint, você vai ver que há sinais de placenta e sangue em onde Maria está sentada. Jesus repousando no lugar onde os bichinhos comiam. Nenhum glamour, nenhum charme, não há nenhuma demonstração de poder, de glória humana, não é um palácio, mas é um lugar de completa solitude e simplicidade onde Jesus vem ao mundo. Pode ligar, Reis. Obrigado. Depois vocês podem ver o quadro. Acho muito bonito esse quadro. Ele consegue captar direitinho esses detalhes em que é presente em Lucas. A pobreza, a simplicidade, a solidão. Em outras palavras, que o texto quer ensinar para a gente, a forma como Deus opera para trazer o seu Filho, o Salvador dos homens, no lugar desse, é mostrar essa imensa condescendência de Deus com a gente. Ele vem em humildade, ele vem em fraqueza, ele vem para os que não têm nada, ele vem para os desamparados, ele vem para os pobres, ele vem para aqueles que são desprezados pelo mundo. É assim que Deus vem a nós em Jesus Cristo. Então, a ideia que a gente tem aqui do que a gente hoje convencionou chamar de presépio é esse ambiente de extrema humildade, solidão,
a família ali. Poxa, você imagina, hoje uma mulher para ter parto era assistida por médicos, enfermeiros, a clínica, tudo asséptico. Então você imagina essa mulher, na verdade um adolescente, ou alguém saindo da adolescência com 15, 17 anos, ela tendo que dar à luz num ambiente desse. Não é junto com a sua família, como seria normal, mas esse ambiente de solidão, um ambiente sem charme, mal cheiroso, é ali que o Salvador dos homens vem a nascer. Em outras palavras, o texto ressalta para a gente essa noção de Deus vindo em graça em nossa direção, vindo em misericórdia, Deus descendo em nossa direção e descendo em direção daqueles que estão sozinhos, aqueles que nada têm, etc. Terceiro ponto, versos 8 a 14. E aqui a gente tem uma mudança de cenário. Então, primeiro cenário são os palácios e os centros de poder do mundo. O segundo cenário, Belém e essa estrebaria e a manjedoura. E o terceiro cenário agora é um cenário aberto. O texto não diz exatamente aonde, fala dos campos próximos a Belém. Haviam ali pastores. Um ponto importante aqui para nós é que, diferente também dos desenhos que a gente vê, que a gente aprende aí, os pastores tinham péssima reputação. Como eles estavam sempre circulando por rebanhos, eles eram vistos como um tipo de trombadinhas da época, um tipo de batedores de carteira da época, sempre trazendo prejuízo, sempre roubando as casas, as fazendas da região. Eles, inclusive, além de não serem fidedignos, eles não podiam ser usados como testemunha diante do tribunal. O testemunho deles era recusado. E é para esses homens que os anjos vêm. O grande anúncio vem para essas pessoas que eram desprezadas naquele meio. Gente que era vista como um tipo de zero à esquerda. Pessoas que a palavra não valeria nada. É a eles que os anjos vêm anunciar o que está acontecendo em Belém. Um outro ponto que é importante aqui destacar é com a grande probabilidade que essas ovelhinhas que estavam sendo guardadas por esses pastores estavam sendo reservadas para o sacrifício do templo, dada a proximidade com Jerusalém. Então essas pessoas impuras, que não eram dignas de confiança, elas estão guardando aquelas ovelhas que serão sacrificadas no templo, um tipo de seta que aponta para a gente o que vai acontecer mais adiante na vida de Jesus. Mas o que acontece aqui é de fato espantoso. Esses homens indignos, esses homens de má reputação estão no campo, estão cuidando das ovelhas ali, e no verso 9 acontece algo surpreendente. O anjo do Senhor lhes aparece, e a própria glória do Senhor resplandece entre eles. Aqui a gente também tem uma reminiscência da presença da glória de Deus junto ao seu povo no Antigo Testamento, enquanto o povo caminhava no deserto. E o fato é que essa presença gloriosa de Deus, essa presença do anjo do Senhor, do mensageiro especial de Deus, diante daqueles homens indignos, leva-os a ficar cheios de terror. E pela terceira vez na narrativa, um anjo tem que dizer para as pessoas: não tenham medo. A gente já ouviu isso com Zacarias, a gente já ouviu isso em Maria, e agora a gente ouve o anjo proferindo as mesmas expressões para os pastores. Há um senso de pavor na presença de Deus. Fica óbvio aqui que Deus não é, como se dizia no passado, o cara lá de cima. Deus não é alguém com que a gente pode ter familiaridade, não é alguém próximo da gente, ele é muito maior do que a gente. Então essa grandeza de Deus, a resplandecente glória de Deus, leva aqueles que são atingidos por ela a ficarem cheios de medo, aterrorizados. E os anjos emendam, eles vão dizer que eles trouxeram agora aqueles pastores do Evangelho. A palavra Evangelho é uma transliteração do grego, Evangelion. A tradução da palavra Evangelho é boas novas. Em outras palavras, o que os anjos têm a comunicar para aqueles homens indignos, aqueles homens que não podiam estar perante o tribunal como testemunhas, o que os anjos têm a comunicar a eles é boa nova, uma boa notícia. E a boa notícia é que hoje, naquele dia exato, na cidade de Davi, em cumprimento a tudo que foi dito no Antigo Testamento, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Essa boa nova aí deveria despertar naqueles pastores grande alegria, grande contentamento, e elas são uma boa nova para todo o povo. Por partes aí, quem é o todo o povo? A ideia aqui do todo o povo é Israel. A mensagem primeira aqui é para Israel.
A ideia, e a gente já considerou isso aqui nas passagens anteriores, é que a massa de promessas que Deus fez ao seu povo, de que deveriam esperar a vinda do grande rei, de um rei da linhagem de Davi, agora estava se cumprindo. Então o alvo primeiro aqui, dessa boa nova, desse evangelho, é a nação de Israel. Mais adiante, semana que vem, no canto de Simeão, a gente vai aprender que agora essa boa nova não está circunscrita apenas ao povo de Israel, mas também a todas as gentes, inclusive nós, gentios. Nós somos agora alvos, ou recipientes dessa boa nova, uma nova de grande alegria. E aí o anjo revela àqueles pastores quem é o neném que está repousando na manjedoura. Ele vai usar aqui 3 expressões ou palavras-chave importantíssimas. Primeiro, esse neném é o Salvador. A ideia aqui é que aquele que é o descendente de Davi, é o grande rei, é aquele que cumpre todas as promessas dadas no Antigo Testamento, de que um servo viria, o rei, um rei maior do que Davi viria, é que esse rei não vem com uma pretensão política. Ele não vem para começar um tipo de revolta contra Roma, para tentar fazer com que Israel receba ou tenha um vislumbre da antiga glória que teve com Davi, com Salomão, com Uzias, etc. Não, esse que nasce da descendência de Davi, esse que vem para cumprir as promessas que Deus estabeleceu com Davi, a aliança que Deus estabeleceu com Davi, ele vem para ser salvador, ele vem para trazer salvação. Salvação não apenas daqueles pastores, mas também a todos que escutassem a mensagem naquele tempo, para todos nós também. Ele vem nos salvar da nossa miséria e dos nossos pecados. E aí o texto fala que esse Salvador também é Cristo. É a primeira vez na narrativa que essa palavrinha é usada em referência a Jesus. Essa palavra é uma tradução do hebraico que pode ser traduzido como Messias, ungido. Aquele neném não só é o Salvador, mas ele é especialmente ungido. Ele é o Messias prometido. Se Davi foi ungido, se outros reis do Antigo Testamento foram ungidos, se profetas eram ungidos no Antigo Testamento, se sacerdotes eram ungidos no Antigo Testamento, aqui nasceu o Salvador, que é maior do que todos aqueles que foram ungidos no Antigo Testamento. Nós agora temos o verdadeiro Messias, ou o grande Messias, vindo ou sendo colocado diante de nós. Então Jesus, ele é o Salvador, ele é o Cristo, ele também é o Senhor. No Antigo Testamento, essa expressão geralmente é empregada como sinônimo de Yahvé, o nome sagrado e não proferido de Deus. Deus é o eu sou, ele é aquele que é. Então, para não pronunciar essa expressão, Yahvé, então o Antigo Testamento é substituído pela expressão hebraica correspondente Adonai. Então, muitas vezes no Antigo Testamento, quando você tem a palavra Senhor e Versalete, isto é, as outras letrinhas estão como que em caixa alta, então ali aquela palavra foi colocada no lugar da palavra original no texto, que seria o tetragrama sagrado Yahvé. Então, o Senhor no Antigo Testamento é o eu sou. Agora, o eu sou vem a nós nesse neném. Ele é Deus. Em outras palavras, aquele que está repousando, envolto em fraldas, naquela manjedoura, naquele lugar onde os bichinhos comiam ou bebiam água, aquele que repousa naquele lugar de humildade e de solidão, ele é o ungido, o especial Messias, ele é o Salvador, ele é o próprio Deus. A gente acabou de cantar que nós esperamos a vinda de Emanuel, Deus conosco. Deus veio a nós em Jesus Cristo, naquela pequena estalagem em Belém da Judéia. Deixa eu ler um hino, acho que é melhor do que eu continuar falando aqui. Eu não vou cantar porque eu sou desafinado, muito. Mas eu também não posso cantar porque é um hino de 15 estrofes, então já viu. O Daniel Ferreira ia ralhar comigo depois, um hino tão longo assim. Um hino bom, 3, 4 estrofes, ok. Mas vou tentar ler aqui com alguma velocidade. É o hino de Lutero. Aliás, dizem que Lutero que inventou a árvore de Natal. Ele teve um tipo de vislumbre no meio da noite, andando na Saxônia, estrelas, árvores carregadas de neve, e resolveu imitar isso dentro de casa, botando velas na árvore, etc. e tal. E ele escreve esse hino de Natal. Eu vou ler e vou destacar 2 estrofes que eu achei as principais aqui. O hino diz assim: eu vim a voz dos altos céus, trazendo anúncio bom de Deus. Da boa nova hei de cantar, quero exaltar e jubilar. Menino lindo vos nasceu, Maria foi que a luz o deu. É tão pequeno, terno e bom,
cantai louvor em claro tom. É Cristo, Deus, nosso Senhor, liberta-vos de toda dor, vem mesmo para vos salvar e do pecado vos livrar. Felicidade singular o Pai vos soube preparar, no reino podereis entrar, conosco sempre lá morar. Atentem, este é o sinal. No coxo, em fraldas, muito mal deitado, está o que mantém o céu e a terra e o sustém. Ó vinde todos jubilar, com os pastores adorar, olhai o que Deus Pai nos deu, o bem-amado Filho seu. Vem, olha bem, que vês ali nessa lapinha pobre aqui? Um menininho, quem será? É o Jesusinho que Deus dá. Ó, se bem-vindo, meu Senhor, não desprezaste o pecador. Tu vens comigo aqui sofrer, como te posso agradecer? Ó Deus de tudo Criador, como te humilhas, meu Senhor, quem palha vieste deitar, para vaca e burro alimentar. Se o mundo fosse bem maior, de prata e ouro, que esplendor, lugar não ia oferecer, para de bercinho te servir. O teu veludo e sedas são fraldinhas para enduro chão, são tua pompa, o reino teu, como se fosse o próprio céu. Isso fizeste, rei sem par, para a verdade nos mostrar que toda a glória, bens e poder perante ti não tem valor. Amado Jesusinho meu, vem tu fazer o berço teu, bem fofo do meu coração, jamais te esquecerei então. Alegre sempre eu estarei, feliz dançando exaltarei, de coração te vou cantar, suave canto de minar. Louvor e glória ao Pai no céu, que o Filho amado ao mundo deu, os anjos jubilando estão, os cantam ano novo e bom. Eu gosto muito da estrofe 5 e a 9. A 5 diz, atentem, esse é o sinal, no coxo de fraldas muito mal deitado está o que mantém, o céu e a terra que sustém. E o 9, ó Deus de tudo Criador, como te humilhas, meu Senhor, quem palha e veste deitar, para vaca e burro alimentar. Quem é cristão não entende esse ponto. O Deus do céu, o Altíssimo, vem a nós nesse neném. E esse neném, com os sonzinhos que a gente escuta aqui, ele está dominando toda a criação. Ele sustenta toda a criação. Esse neném, então, como os anjos falam o anjo fala aqui para os pastores, é o Salvador, é Cristo, o Senhor. Eles dão um sinal para os pastores, eles vão encontrar esse neném envolto em panos, deitado numa manjedoura, o que reforça a nona estrofe do hino, que esse Deus Criador se humilha vindo a nós, em palha se deitando. E o texto continua agora, verso 13, nós temos um paradoxo aqui. Geralmente exércitos saem para lutar, para guerrear, para conquistar, e aqui nós temos um exército do céu da paz, um exército se reunindo para celebrar a paz. E eles começam a louvar a Deus dizendo, e aqui a gente tem as famosas palavras que a gente repete todo Natal: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Nós temos aqui duas partes nesse canto. A primeira parte, verso 14, celebra a Deus das alturas, e a segunda parte fala desse Deus das alturas vindo aos homens conceder paz. Deus é louvado, e os anjos são os primeiros a louvar a Deus pelo que ocorre aqui na narrativa, a vida de nosso Salvador em Belém da Judéia. A glória dada a Deus, é reconhecido que Deus é cheio de majestade. Alturas aqui seria sinônimo de céu, Deus exaltado nos altos céus, Deus exaltado como Criador de todas as coisas, como aquele que domina todas as coisas, mas agora é dito que paz será concedido aos homens. Não homens de boa vontade, como diz traduções antigas. Elas são extremamente literais, aquelas traduções mais antigas, porque homens de boa vontade é um tipo de hebraísmo, um tipo de fraseologia antiga que comunica essa ideia que nós temos no NVI, Deus nas alturas, o vindo das alturas, para conceder paz aos homens aos quais Ele concede favor. Lembra, os anjos estão se comunicando aqui com pastores. Pastores sem dignidade, sem respeito, pastores que não eram pessoas fidedignas, honradas na Judéia, no primeiro século depois de Cristo. Esses homens que para a sociedade não são nada,
É a eles que Deus vem, e é a eles que Deus anuncia a paz. Deus então vem demonstrar favor, ou vem derramar favor àqueles homens. E a ideia de paz aqui, ela resume a natureza de salvação. Nós não estamos mais em guerra com esse Deus. Nós não estamos mais em luta com esse Deus. Ele veio a nós e agora nós temos uma relação com Ele marcada não apenas pela ausência de guerra, mas por estabilidade, que é o que significa a paz. Não é só uma relação de amizade com Deus, mas uma relação marcada por estabilidade que nós temos com Deus. Deus desce das alturas para demonstrar favor a pecadores, e aqueles pecadores que o recebem, eles agora recebem também paz, um sinal da boa relação agora estabelecida entre Deus e os pecadores. Para encerrar, versos 15 a 17, nós temos aí os pastores correndo para Belém, e eles têm o sinal do verso 12 em suas mentes. Eles vão a Belém para conhecer aquele que o Senhor revelou para eles, ou receber a revelação de Deus, né? E o verso 16 vai dizer que eles correm para Belém. E lá eles vão encontrar Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. O que eles fazem? Eles começam a contar a todas as pessoas o que aconteceu com eles. Eles começam a anunciar, talvez a primeira ação evangelística do Novo Testamento aqui. Eles começam a comunicar a revelação que eles receberam dos anjos, mas também o fato de que eles viram o Salvador, Cristo, o Senhor, repousando naquela manjedoura em humildade e solidão. E a parte final do texto, versos 18 até 20, nós temos um tipo de contraste aí. As pessoas ficaram admiradas, mas só isso. Maria aqui, mais uma vez, volta a ser protagonista. Essa santa mulher agora, ela é usada para fazer um contraste entre aquelas pessoas que ouviam a mensagem dos pastores, daquela gente que era considerada indigna para a sociedade da Judéia do primeiro século, mas ficavam só espantadas, admiradas. O que Maria faz? Ela guarda todas essas coisas no seu coração, e a expressão refletia é a mesma expressão que a gente usaria hoje para meditar. Ela meditava em tudo isso. E para o hebreu, a meditação não é uma reflexão. A meditação é a repetição daquela situação. Ela ficava lembrando e lembrando e lembrando dos detalhes daquela situação. O que também dá a ideia de que ela que é a fonte para Lucas escrever o seu evangelho. E aí o texto termina com os pastores voltando ao campo e glorificando e louvando a Deus por tudo que eles tinham visto e ouvido de acordo com a palavra angelical. Essa é a narrativa do nascimento de Jesus. É a narrativa do nascimento daquele que é nosso Salvador, que é nosso Cristo, que é nosso Senhor. Diante disso, a gente só pode orar. E eu queria ler uma oração com vocês, uma oração do livro de oração comum, e a gente encerra essa meditação com essa oração, e depois o Tiago tem a palavra aí para a gente. Presta atenção nas palavras de Deus. Você pode ficar de olho aberto, não precisa fechar os olhos, você pode acompanhar em silêncio enquanto eu leio essa oração aí para a gente. Deus onipotente, que nos deste teu unigênito Filho para que tomasse sobre si nossa natureza, e nasceste nesse tempo de uma virgem pura, concede que nós, renascidos e feitos teus filhos por adoção e graça, sejamos de dia em dia renovados por teu Santo Espírito, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.